Olá, seja bem-vindo ao programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós conversamos com o Luiz Augusto Calda, ele é reitor do Instituto Federal Fluminense e também presidente do CONIF. Nós conversamos também com o professor Belchior de Oliveira Rocha, ele é reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Olá, professores, sejam bem-vindos ao programa Educação em Pauta. Obrigado, Bruno. O professor Belchior também é vice-reitor do CONIF, não é, professor? Vice-presidente do CONIF. Vice-presidente, perdão. Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF. Professores, nós tivemos nessa semana passada o Seminário Internacional de Educação à Distância, o Campus de Educação à Distância, motivo pelo qual o professor está aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Queria que a gente pudesse fazer um balanço ao tema da nossa entrevista de hoje, a institucionalização do campus EAD da educação à distância. A gente pudesse fazer um balanço, começando com o professor Belchior, a importância desse campus, né, que já foi setor e hoje é um campus avançado, qual a importância e relevância que a gente tem para a nossa instituição, do campus de educação à distância? Esse foi exatamente um tema do debate no seminário, no segundo Seminário Internacional de Educação à Distância, que aconteceu semana passada, como você bem citou, trazendo pessoas do Brasil inteiro e até de outros países a participar desse seminário, discutindo a institucionalização da educação à distância e, no âmbito dos institutos federais, a criação do campus de educação à distância. A institucionalização é interna dentro do instituto, com a criação do campus ou de um campus avançado, como você bem disse, fazendo o papel da educação à distância com a infraestrutura necessária para isso acontecer. Aqui no IFRN nós já temos com essa denominação de campus de educação à distância, isso não acontece em todo o país, outros institutos têm outra denominação, né, Luiz? Com relação a esse fazer da educação à distância, e isso é um debate que está dentro do Ministério da Educação. O CONIF já apresentou um documento em 2013, o ano passado apresentamos um documento com uma proposta de criação e a institucionalização da educação à distância, onde está em análise, e nesse próximo ano esse debate continuará no Ministério da Educação e o CONIF pleiteando essa institucionalização. Professor, para o telespectador também se situar, né? O senhor é o presidente do CONIF, como é que funciona esse conselho, né? Composto pelos reitores dos institutos, instituições? Exatamente, o conselho, na realidade, ele é uma instância, né, que reúne os reitores, os diretores gerais dos dois Cefetes, e também o reitor do Colégio Pedro II. Na verdade, é uma das instâncias, né, onde a rede federal ela está representada, é um conselho, um colegiado, que tem esse papel de representar e fazê-lo, né, defendendo o papel, a educação pública, o trabalho da rede, defendendo, enfim, o que nós e a rede federal compreende como a sua missão, como o seu papel. Esse é aquilo que, eu diria, sintetiza, né, o papel e o trabalho do CONIF. Professor Belchior, o senhor como membro também, não é, vice-presidente, como é que funcionam essas reuniões do CONIF? Para diálogos sobre políticas, atuação dos institutos, e como isso pode ser aplicado para esse processo de institucionalização? A Lei 11.892, que criou os institutos federais, criou também a Rede de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Então o CONIF ele veio exato. O IFRN, né? O CONIF é uma instância de trabalho, né, e de reuniões para a consolidação dessa rede. Eu acho que é um instrumento onde reúne todos os reitores, como disse o professor Luiz Caldas, os diretores dos dois Cefetes, o reitor do Colégio Pedro II, ou seja, a rede federal está ali representada, discutindo a temática da instituição da educação profissional no Brasil e fortalecendo esse funcionamento em rede e trazendo para os debates. As reuniões são mensais, reuniões ordinárias do Conselho são mensais, tem as câmaras, né? A Câmara de Ensino, a Câmara de Extensão, de Pesquisa, a Câmara de Educação do Campo, a Câmara de Administração, a Câmara de Gestão de Pessoas, então, Desenvolvimento Institucional. Então, são câmaras que, com composição de reitores que participam dessas câmaras, que dão o tom, e a cada câmara estão associados fóruns de discussão formada por pró-reitores dos diversos institutos federais e dos Cefetes também. Então tem uma representação de cada instituto, né? Cada instituto está lá representado. Todo instituto, né, e os dois Cefetes. Na verdade, o CONIF, do ponto de vista da sua configuração e da sua composição, ele se faz a partir, né, do que define a Lei 11.892, que cria os institutos e institui,
né, a chamada Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica. Na verdade, é um colegiado, é uma instância que ela se faz a partir da configuração que a 11892 estabelece como rede federal. Professor Luiz, se a gente puder construir, o senhor como é o presidente do CONIF, mas peço ajuda também do professor Berchió, outras experiências que nós temos com a educação à distância dentro dos institutos. A gente poderia fazer um mapa? Na verdade, Bruno, ainda que não institucionalizada, de acordo com o conceito que o CONIF defende e que apresentou no ano passado, através de um documento elaborado pela Câmara de Ensino, elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores, ainda que não institucionalizada ao modo daquilo que nós defendemos, é inegável o esforço da rede como um todo, no sentido de ampliar, né, o seu trabalho, fazê-lo, né, a partir da educação à distância, cada vez mais acessível à juventude, aos trabalhadores. Né? Hoje, os institutos e a própria rede federal já se destaca, por exemplo, na oferta de ensino técnico à distância, por responder por 80% da oferta do programa ETEC Brasil, né? Escola Técnica Aberta do Brasil. Da mesma forma, não é pequena, é expressiva, é significativa a participação dos institutos na oferta da educação superior através do programa Universidade Aberta do Brasil. O que nós defendemos é ultrapassar, na verdade, esse limite, em que a oferta se faz a partir desses programas, e evidentemente isso não significa abandonar ou negar a importância desses programas, mas fazê-lo a partir de uma construção e de uma concepção própria. Como se fosse transitório. Na verdade, a gente compreende que esse movimento, que é um movimento importante do governo brasileiro, não é, de expandir, de fomentar, de apoiar a oferta da educação à distância, ainda se faz dentro de uma etapa que nós consideramos a etapa de fomento, uma etapa, né, inicial. A educação à distância certamente é algo que a gente não pode dizer, não é, que tem volta, né? Ao contrário, né? E aí eu queria até aproveitar a oportunidade desse evento, né, do seminário que aqui o nosso Instituto Federal realizou na semana passada, até para sublinhar, né, qual é o entendimento maior do CONIF com relação à educação à distância. Primeiro, é um entendimento da educação muito mais do ponto de vista político, do ponto de vista estratégico, e aquilo que através das tecnologias da informação e comunicação, né, e aí em parte através da modalidade de educação à distância, nos permite chegar e democratizar, ampliar, na verdade, o acesso à educação, à formação técnica e à formação superior. Então, do nosso ponto de vista, do ponto de vista do CONIF, dos reitores, enfim, daqueles que têm assento como conselheiros do nosso CONIF, a nossa posição e defesa pela institucionalização se faz destacando uma condição que ela é menos, né, importante pensá-la enquanto modalidade e mais importante pensá-la enquanto uma estratégia, uma política que permite, na verdade, que a instituição ela amplie e alcance e cumpra, na verdade, a sua missão, democratizando o acesso, né, à formação técnica, à formação superior. E conseguir estruturar com o tempo cada vez. Exatamente. Então essa é uma questão. Mas também é importante sublinhar, não é, e por que, né, há esse... Eu, de certa forma, fujo um pouco dessa referência, desse destaque a EAD como modalidade e trago, né, e o CONIF traz o destaque à política e à questão estratégica. É porque, na verdade, as tecnologias da informação, elas não podem se circunscrever, né, é algo que eu diria hoje contundente do ponto de vista do impacto para a sociedade, o impacto para a educação. Então, evidentemente, que do ponto de vista daquilo que é a matriz funcional da educação à distância,
que são as tecnologias da informação, que é todo esse conjunto mecanismo de importante, né? Isso não pode ser observado e ser visto apenas no contexto da educação à distância. E aí a ideia de campus é para criar uma relação sistêmica, inclusive, não só enquanto rede como um todo, mas também enquanto cada uma das nossas instituições, né, representa e assume esse papel na questão da educação à distância. O professor Belchior já foi coordenador do CORIM, né, Coordenadoria de Recursos Institucionais e Multimídia, na época da ETFERN, reitor do Instituto, e sempre está nos ajudando desde a época do multimídia e agora do campus de educação à distância. Como é que o senhor vê, então, esse crescimento? Desde a década de 80, com videoaulas, vem atuando na educação à distância do Estado e também em parcerias com outros estados, Exato. Né, professor? Eu presenciei o nascedouro da educação à distância aqui no IFRN, em grande parte no Brasil. Vejo o crescente, né, disso tudo acontecendo. É como o Luiz fala, a questão de institucionalizar não é só a questão de física, de fazer isso, mas política, porque além da questão da educação à distância, é fortalecer um campus EAD, é fortalecer também a educação presencial, porque pode ser e é instrumento do fortalecimento da educação presencial. A LDB já prevê que 20% da parte presencial pode ser dada à distância, e o formato de cursos de formação ou de conteúdos que possam ser disponibilizados para os alunos, mesmo presenciais, são atribuições de um campus EAD, e aí precisamos não somente formar os professores que atuam na educação à distância, mas formar todos os professores para o uso das tecnologias educacionais que estão aí disponíveis, né? As tecnologias de comunicação, de informatização e comunicação. Então isso é fundamental e esse é o papel dos institutos federais, pleiteando junto ao Ministério da Educação essa institucionalização, a criação do campus EAD e o seu fortalecimento como instância. E é interessante, Bruno, ainda nesse debate, nesse tema, né, da institucionalização, dizer o seguinte, né, o papel dos institutos e a defesa, mais uma vez, né, destacando que é uma opção, quer dizer, uma compreensão de que esse caminho politicamente é um caminho que tem uma sintonia com a missão das nossas instituições, seja do ponto de vista da democratização, né, de você interiorizar ainda mais, alcançar públicos que dificilmente seriam alcançados, né, na educação presencial no formato em que ela hoje está organizada. A própria realidade da juventude hoje, do trabalhador brasileiro, né, já tirou o tempo, aquela história do tempo. A gente falava em horários comerciais, né, então o trabalhador estudava à noite. Hoje, o que é um horário comercial para um jovem que trabalha num shopping, para um jovem que trabalha em turnos, para um jovem que trabalha nas plataformas de petróleo lá da minha região? Então, evidentemente, a ideia de você utilizar as tecnologias da educação à distância é permitir que a gente democratize, alcance diferentes públicos. Mas os institutos, de acordo com a sua missão, ele tem um papel de ofertar, mas tem um papel de formular, né, de construir novas possibilidades, de elaborar, de pesquisar. E aí é só para a gente avançar um pouquinho lá, né, qual é o sentido, o significado de institucionalização, quer dizer, que tem a questão da oferta. E aí eu quero até voltar aqui a semana passada, quando o Campus Natal Centro promoveu aqui um debate, um seminário. Os campos têm esse papel, né, de se colocar como instâncias de formulação, de debate. Enfim, a compreensão do CONIF, e acho que esse é o papel dos institutos, é também ser um centro, né, em que a questão da educação à distância não fique no limite da oferta. Então, nesse sentido, que eu, né, reitero a posição do nosso Conselho em defesa da institucionalização. E a gente dizia, inclusive, que há ofertas que elas precisam ser mais territorializadas, né, que tem a ver com determinadas realidades, que ao papel dos institutos tem absoluto significado e sentido, porque, né, um dos nossos princípios, fundamento, né, um dos nossos compromissos é com a questão local, com a questão territorial, com a questão regional. Então, até nesse sentido, você institucionalizar é colocar mais no contexto da autonomia das instituições e dos institutos
as ações voltadas para o desenvolvimento da EAD. Professor Belchior, quais seriam as implicações, por exemplo, se hoje, né, construindo esse cenário, vamos supor que no início do próximo ano a gente já tivesse esse processo de fato constituído, né? Já, não sei se talvez em outro ambiente ou no prédio novo que está aí para ser inaugurado, mas quais seriam as implicações para a oferta de curso? Ou não teriam alguma implicação bastante clara? Tem implicações, sim. Dentro da educação à distância hoje, principalmente na CETEC, na nossa secretaria do Ministério da Educação, a educação à distância ela se dá muito em função da Escola Técnica Aberta do Brasil e da Universidade Aberta do Brasil. Que são parcerias. Então, são parcerias, né, são programas, como disse o professor Luiz Caldas, são programas de governo, que atende, né, a formação técnica à distância, em parte, e atende a educação superior à distância, principalmente a formação de professores. Com a institucionalização, essa oferta ela poderia ser muito mais alargada, não dependendo somente desses programas. Mas eles não permaneceriam. Isso, mas com recursos institucionais, e o nosso debate no Ministério da Educação, junto ao Ministério da Educação, para dar mais condições aos institutos federais, às instituições da rede federal, para, dentro do seu orçamento, promover a educação à distância, independente de ETEC, independente de UAB, alargar isso mais e mais. A nossa proposta aqui no IFRN é que cada campus de um instituto, espalhado pelo interior do estado, se transforme num polo de educação à distância. Não somente esses campos, porque temos outros polos hoje da rede ETEC, da rede UAB, né, espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte. Mas que cada campus ele possa ser um polo de educação à distância, onde ele tem educação presencial, como ele já faz, mas também que ele possa concentrar os alunos de diversos municípios através da educação à distância em cursos onde eles usam laboratórios do campus, na parte presencial, nos seus experimentos práticos, porque são cursos técnicos, mas a parte propedêutica, a parte de formação, a parte teórica, ela seja dada à distância, através do campus EAD, também, exato, né? Através dessa expectativa do campus EAD. E também laboratórios móveis que podem ser deslocados, como já temos, deslocando os laboratórios móveis a atender essa população nos polos diversos que estão espalhados pelo nosso estado. Acho que, na verdade, só para voltar lá à sua questão inicial, Bruno, as instituições, a rede, ela já tem um trabalho, né, que a gente poderia defini-lo como um trabalho de educação à distância, né? O professor Belchior lembra que, inclusive, um dos itens importantes, sobretudo para quem lida com alguns cursos, algumas áreas da educação profissional, que ela não prescinde de ambientes, né, que sejam ambientes de laboratório. E, neste caso, né, a utilização dos laboratórios móveis é uma forma de você chegar a essas comunidades, enfim, a essas turmas, a esses estudantes matriculados. Sem falar nas cidades polo também, não é? Nós são cidades polos, né? E o professor diz que e é isso mesmo que está na proposta. Os próprios campos seriam polos ou núcleos, na verdade, né, de educação à distância. Na realidade, é você trazer para esse contexto de trabalho dos institutos o campus, que é, né, vamos dizer assim, um espaço que ele vai fortalecer a imagem institucional. A imagem, o trabalho, e eu diria que ele vai contribuir para o fortalecimento de toda essa estrutura, não é, que tem aí relação com a oferta da educação à distância e também, né, daquilo que é preciso fomentar no debate, no trabalho da própria educação presencial. Professor Belchior, então, no caso do campus de educação à distância, que hoje funciona avançado, ele seria integrado ao campus estadual central ou ele seria separado mesmo? Não, seria vinculado à reitoria, com a unidade gestora, porque hoje... E ele teria o vínculo com os outros institutos nessa oferta? Com outros institutos não, dentro do próprio instituto, dentro do estado do Rio Grande do Norte, né, ou dentro de cada estado, o campus educação à distância, ele agiria dentro do próprio estado, integrando os outros campos do Instituto Federal e fazendo essa coordenação na formação docente e técnico-administrativa para operar a educação à distância, mas também ofertando cursos, né, com seus profissionais, porque tem um quadro, a perspectiva que a gente colocou lá no projeto, né, Luiz, são 50 professores para um campo de educação à distância, isso foi o que apresentou o Ministério da Educação. Com um quadro de 50 professores, você pode ter uma oferta própria, inclusive do próprio campus EAD.
mas também capacitando outros professores dos diversos campi, não somente para trabalhar a educação à distância, mas para trabalhar também a educação presencial e potencializando a oferta da educação à distância nos diversos eixos tecnológicos que atuamos. Esse corpo docente de 50, hoje o campus ele tem professores do Campus Natal Central, ou de outros campi do IFRN, professores bolsistas pela UAB, ETEC, seriam professores realmente efetivados, concurso público do Instituto? Concurso público do Instituto. Hoje o campus EAD já tem um quadro próprio, nós, né, no modelo do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nós vinculamos o campus EAD com um quadro próprio, tem 30 e poucos professores, já do campus EAD, não são do Campus Natal Central. Um outro professor de outros campi, eles também têm alguma exceção dentro do campus EAD, quando eles são professores conteudistas. Né? Se eu quero eu quero dar um curso técnico em alimentos, né? O campus EAD ele não tem professores de alimentos, mas nós temos em Pau dos Ferros e em Currais Novos professores da área de alimentos que podem montar todo o conteúdo, e esses campi podem veicular esses cursos através da formação do curso de educação à distância, do campo de educação à distância. Na verdade, a questão dos professores, ele recupera, inclusive, um diálogo com o MEC de 4 anos atrás, um pouco mais, né, dentro da política e da proposta de expansão da rede federal. Lá já se sublinhou, mencionou e até mesmo se destinou, né, um conjunto de códigos para que cada instituto possa fazê-lo, né, contratando professores do quadro, enfim. O que talvez diferente nesse caso é o fato de que esses professores terão vínculo com um campus EAD. Mas é interessante lembrar da questão dos professores, até para que, né, nós possamos recuperar um diálogo que não é recente e que está no próprio contexto e no próprio movimento de expansão e de criação dos institutos federais. Inclusive, Luiz, só complementando, Bruno, aqui, a Lei 12.677, que criou os cargos, né, e funções para a expansão dos institutos federais, ela lá na sua autorização e na sua justificativa, tem lá 2.000 cargos de professores, né, para a educação à distância. Para a educação à distância. Então, isso já estava pensado pelo legislador, né, que criou a lei, e estava já articulado com o Ministério da Educação, e que até agora não se realizou. Esses 2.000 professores ainda estão por acontecer dentro da educação à distância. Em relação à estrutura, a gente sabe que, obviamente, a parte política é a principal, não só a engrenagem, mas o que isso vai desenvolver nas sociedades futuras, ou servir de espaço democrático do ensino. Mas em relação aos funcionários, né? Por exemplo, nós estamos em um estúdio de televisão em um campo do Instituto, um ambiente que talvez poucos institutos ou até instituições têm no nosso país, mas para a educação à distância, além dos professores, é necessário também funcionários, técnicos audiovisuais, produtores e a equipe técnica em geral, né? Como é que está essa estruturação também, professor? Ô Bruno, eu diria o seguinte, que você acabou na sua pergunta de dizer uma coisa que a gente julga absolutamente importante. O campus EAD, né, ele tem características que são peculiares, né? Ao adentrar um campus EAD, seguramente nós vamos perceber, né, na sua infraestrutura os profissionais, os equipamentos, os ambientes preparados, né, para o uso, implementação, aplicação das tecnologias de informação e comunicação. Ela é a base. Evidente que quero de novo, né, para não deixar qualquer dúvida, chamar atenção para o fato de que talvez daqui a algum tempo essa seja uma marca forte em toda e qualquer escola, né? Quer dizer, a contundência da internet, a contundência das tecnologias da informação nas relações de vida e profissionais fazem, evidentemente, com que a escola e a educação não possa ficar à margem disso, né? Hoje, a gente ainda traz isso para mais próximo do nosso entendimento, pensando na educação à distância. Mas, a rigor, nós estamos falando de algo, né, que precisa ser observado na educação como um todo. Então, evidentemente, os profissionais, a estruturação desse campo tem que se fazer fortemente pautado, não só na infraestrutura, mas na competência daqueles que são
profissionais da área de tecnologia, né, e comunicação. Então, né, o campus ele tem que ser estruturado, e por isso um campus de AD, por isso essa adjetivação, porque ela qualifica, na verdade, uma forma de estrutura, né, a maneira de trabalhar, na verdade, a educação, de se fazer ensino, pesquisa e extensão nesses campos. Professor Belchior, professor Luiz, a gente já está terminando o nosso programa, mas eu vou pedir para a gente finalizar. O papel do CONIF já foi apresentado, nós acompanhamos o trabalho dos reitores do Instituto, estamos aqui dentro. Eu queria saber como o trabalho dos institutos, dos reitores, eles podem fazer uma solicitação, um acompanhamento junto ao MEC para a efetivação dessa institucionalização. Quais seriam os próximos passos? Não, hoje eu, né, conversei um pouco aqui com o professor Belchior, né, e a gente reiterou aqui o nosso compromisso, né, de agir de maneira muito forte para que a temática e todo esse movimento que as instituições e o CONIF vem fazendo com relação à educação à distância, a criação, a institucionalização da educação à distância, se transforme numa pauta, né, importante, permanente, no trabalho dos reitores do próprio CONIF. Obrigado, professor. Esse compromisso, né, existe do CONIF, inclusive o documento que encaminhamos em 2013, eu estava como coordenador da Câmara de Ensino do Conselho, onde nos reunimos com todos os pró-reitores dos institutos federais, os diretores, né, de ensino dos Cefetes, também, que nessa coordenação do FDE, do Fórum de Dirigentes de Ensino, onde foi construído aquele documento, né, Luiz? Isso. E que nós entregamos ao Ministério da Educação, protocolamos no Ministério da Educação. Na verdade, eu não sei se você se lembra, só para ajudar, coincidentemente, nós apreciamos e finalizamos aquele documento numa reunião aqui em Natal. Aqui em Natal. Foi finalizado aqui em Natal, e a nossa proposta é exatamente lutar nesse próximo ano para a implementação e a conquista desse espaço. Okay. Obrigado, professor Belchior, professor Luiz. Obrigado. E a você de casa, muito obrigado pela audiência no programa de hoje. O nosso programa vai chegando ao fim, mas eu te vejo na próxima semana, às 10 horas da manhã, na TV Câmara, com reapresentação também aos domingos, no mesmo horário. Até lá, tchau.